a pessoa ela vai começar a ocupar um outro espaço dentro da gente. Ela passa a deixar de viver com a gente e passa a viver na gente. Então, antes a gente vivia com a pessoa, agora a pessoa vive na gente. Olá, pessoal, como vocês estão? Eu sou Natália Aguilar, eu estou aqui mais uma vez para gravar esse vídeo para vocês com temas tão pertinentes ao luto e à perinatalidade. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o pai presente e o luto pela perda dessa figura que é o pai presente. Primeiramente, eu queria trazer para vocês quem é essa figura. Então, o pai, ele ou deveria ser, né? Ele é cuidador primário, assim como a mãe. Dentre essa definição de cuidador primário, a gente tem que a única diferença é que o pai ele não gesta. Ele não gesta, ele não vivencia o puerpério, mas ele pode e ele tem condições de cuidar do filho desde o nascimento, assim como uma mãe. É claro que ele não vai amamentar, ele não vai, né? Mas ele vai poder fazer outras coisas. Ele vai poder trocar uma fralda, ele vai poder ser suporte, ele vai poder dar um banho, ele vai poder fazer todas as funções que uma mãe faz. E aí é importante a gente poder desconstruir um pouco essa ideia de que o único cuidador que o cuidador, né, mais próximo que a criança pode ter é a mãe. A gente entende que os vínculos, eles são construídos desde a concepção. A gente entende que aquele pai que acompanha a gestação da mãe, que acompanha os cuidados dessa mãe, no pré-natal, no parto em si, nas consultas, nos exames, ele tende a ser um pai mais presente quando esse filho nasce. E, frequentemente, a gente tem a ideia de que o pai, ele é aquela pessoa que ele tem uma visão mais, como que eu posso dizer para vocês? A mãe, ela é aquela pessoa que abraça, que cuida, sabe aquela galinha que os filhotinhos estão sempre, os pintinhos estão sempre debaixo das asas? Geralmente, isso se relaciona a uma figura materna. E o pai, geralmente, ele vai ter aquele olhar mais instrumental, mais racional. O que eu quero dizer com isso? Que frequentemente a figura paterna ela está relacionada ao experimentar, a impulsionar para a experiência. Então, quando a gente tem uma relação saudável entre pai e filho, nós entendemos que esse pai ele vai impulsionar essa criança para a experimentação do mundo. E aí, falando um pouquinho sobre apego, né? Vocês devem ter visto que nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre a teoria do apego, que é uma teoria interessantíssima de formação vincular. A gente vai entender que a gente pode, dentro de uma relação saudável, ter muitos pais que impulsionam os seus filhos para o experimentar do mundo. E quando eu impulsiono e consigo, ao mesmo tempo, ser base para o retorno desse filho ao meu aconchego, eu vou funcionar como uma figura autorreguladora, como um porto seguro para esse filho. E eu vou proporcionar que esse filho, ele na idade adulta, ele desempenhe, ele tenha mais ações dentro de um modelo de apego seguro, que é aquela pessoa que ela vai experimentar situações difíceis da vida, mas ela vai conseguir se regular, porque ela tem recursos emocionais para isso. Diante do luto desse pai, vamos pensar nessa figura que é uma figura suportiva, que é uma figura responsiva, que é uma figura que foi sempre muito presente na vida de uma pessoa, e de repente essa figura morre. O que pode acontecer com o luto desses filhos que ficam? A depender de como foi construída a vinculação entre o pai e o filho, a gente pode entender que se o filho ele desempenhou
um aspecto mais seguro diante da relação, diante do vínculo que foi proporcionado para ele, a gente pode entender que esse filho ele vai ter recursos para enfrentar, recursos emocionais para enfrentar esse luto de uma maneira mais segura, entendendo sim que vai haver dor, mas que ele é capaz de passar por essa dor sem grandes prejuízos e sem adoecimentos. Adoecimentos que eu digo aqui, eu estou falando de adoecimentos psíquicos. É claro que adoecimentos psíquicos, eles podem culminar também no adoecimento físico, tá? Porque o luto, ele atinge várias esferas, mas geralmente ele começa pela esfera emocional. Ele vai na esfera emocional, passa pela esfera física, cognitiva, comportamental. Então, a gente entende a social, a gente entende que o luto ele tem todas essas esferas, mas que geralmente o grande impacto de um luto, da perda de uma pessoa querida, e aí aqui a gente está falando da figura do pai, a gente entende que se essa pessoa ela tem aspectos de um apego mais seguro, ela vai ter condições emocionais, recursos emocionais para enfrentar essa perda de uma maneira mais, não é tranquila, tá, gente? Porque um luto nunca é tranquilo, mas ela vai ter condições de atravessar essa perda de maneira que ela vai vivenciar a tristeza dela, ela vai vivenciar o luto dela, mas ela vai conseguir, falando, né, lá do modelo do processo dual, que a gente sempre fala por aqui, o modelo do processo dual, vamos pensar em duas esferas, né? Dentro do luto, né? O modelo mais recente de manejo do luto, a gente entende que é o modelo do processo dual, que é o que os autores mais contemporâneos trazem para a gente. Então, o modelo do processo dual vai dizer que, ora, a gente está numa orientação para o luto mais na perda e ora mais para a restauração da vida. Então, quando a gente fala dessas duas esferas, a gente entende que passar pelo luto de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais segura, é a gente poder fazer a oscilação entre essas duas esferas. Então, ora eu estou aqui na orientação para perda e eu vou rememorar a pessoa que morreu, eu vou ver fotos, eu vou chorar, eu vou sentir tristeza, e ora eu vou estar aqui na restauração para a vida. É claro que, geralmente, no início de um processo de luto, a gente está sempre aqui na perda, né? E a ideia é que a gente possa ir fazendo essa oscilação, ora a gente está num lugar e ora a gente está em outro. Então, a depender de como foi construída essa relação com o nosso pai, nós vamos, se a gente se basear, né, no modelo de um apego seguro, que é um modelo, eu estou me baseando aqui, né, naquele tipo de relação em que o pai, ele funciona também como um apego seguro, funciona como um cuidador suportivo, proporcionando uma relação segura para o seu filho. Nos próximos vídeos, a gente vai falar de outros tipos de relações que vão poder gerar outros tipos de apego. Aqui a gente está falando da relação do pai presente, daquele pai que é presente, daquele pai que é suportivo, daquele pai que ele consegue ser essa figura autorreguladora para o seu filho. Ele consegue ser esse cuidador suportivo de tal forma que ele proporciona esse tipo de relação, relações futuras seguras na vida desses filhos. Então, diante do luto dessas figuras de pais presentes, é claro que o sentimento da perda, o sentimento da tristeza, ele pode ser também avassalador. E muitas vezes, por mais que o pai ele seja e ele tenha proporcionado um papel de segurança, um cuidador de segurança para esse filho, na ausência desse pai, ainda que esse filho desenvolva relações seguras na vida, na ausência desse pai, há a possibilidade também desse filho se desregular. E aí ele pode ir para um apego inseguro. Ele pode ir para um apego mais evitativo, ele pode ir para um apego mais ambivalente, ele pode se fechar um pouco, ele pode entender, do mesmo modo que ele pode lidar com o luto dele de maneira segura, entendendo que o pai ele sempre foi suportivo e que agora ele vai encontrar outras formas desse pai viver dentro dele, ele pode também se desregular porque ele já não tem mais aquele porto seguro presente. E nessa desregulação ele pode ir, sim, ele pode oscilar para um apego mais inseguro. O que que é importante? Eu acho que o que que é importante da gente poder trazer, no caso aí dos lutos dos pais que funcionam como figuras presentes, né, na vida de um
de um indivíduo, que são figuras que provavelmente eles vão gerar muitas memórias afetivas. E é dentro dessas memórias afetivas que a gente vai se basear para a gente poder construir os novos significados que um luto convida a gente a trazer, que um luto convida a gente a construir. E essas memórias afetivas, essas memórias, elas vão precisar fazer parte desse processo de construção e desse processo de atravessamento desse luto. É claro que em algumas datas, como por exemplo o Dia dos Pais, esse tipo de luto ele possa ficar mais aparente, ele possa ficar mais presente. Por mais que você já tenha perdido seu pai já lá atrás, já faz muito tempo, o Dia dos Pais, ele é um dia, uma data que ele desperta a ausência daqueles pais que já se foram. E aí, a construção dessas memórias afetivas, eu acho que ela vai ser muito importante para a gente poder dar esse novo significado e elas vão nos ajudar a entender que a pessoa ela vai começar a ocupar um outro espaço dentro da gente, ela passa a deixar de viver com a gente e passa a viver na gente. Então, antes a gente vivia com a pessoa, agora a pessoa vive na gente. Então, eu acho que esse significado é um significado que é um significado importante da gente poder compreender, principalmente quando a gente tem uma boa relação com esse ente querido que faleceu, que é o nosso pai. Diante dessas relações seguras, diante dessas relações do pai presente, é importante que a gente possa sempre se lembrar dessas memórias afetivas e sempre se lembrar de que a forma de viver ela é diferente e a gente poder fazer essa transição, a gente poder fazer essa travessia da forma como esse pai presente nos ensinou, de maneira segura, de maneira suportiva e de maneira que eu vou sempre poder recorrer, mas eu vou recorrer a ele de uma outra forma agora que ele não está mais vivo fisicamente. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês com relação ao luto pelo pai presente. A gente vai ter aí uma sequência de vídeos que a gente vai falar que eu vou falar um pouquinho dos outros tipos de pais que existem, porque a gente sabe que é claro que seria o ideal, mas nem sempre os pais eles são presentes. Eu queria trazer um pouquinho desse tema para vocês e eu espero vocês nos próximos vídeos, tá? Um beijo grande para vocês e até mais. Tchau, tchau.